Olá, eu sou Thiago Santana e estamos iniciando um bate-papo sobre mecanismos de acessibilidade e inclusão em artes. Vou me autodescrever. Sou um homem branco, tenho cabelos castanhos curtos e um pouco calvo. Tenho sobrancelhas médias, olhos verdes, nariz pequeno, lábios médios. Tenho uma barba curta. Estou vestindo no momento uma blusa cinza lisa, com mangas longas e gola V. Estou em uma sala de estudos em minha casa. E o ambiente atrás de mim é composto por uma parede branca, com 2 nichos pequenos, com alguns livros neles. Meu sinal em língua de sinais é feito com a configuração de mão em letra T, com o movimento na bochecha igual ao sinal teatro, porém é feito com apenas uma mão. Eu trabalho como ator, diretor, cenotécnico na UFG, estou coordenador de acessibilidade no Centro Cultural UFG e venho pesquisando a acessibilidade cultural em Goiás. Eu represento também aqui o Instituto Arte e Inclusão, no qual trabalho com o ensino de teatro e a direção de espetáculos teatrais. E agora gostaria de cumprimentar nossas convidadas, Luciene Gomes e Thalita Azevedo, e pedir que elas se apresentem e se autodescrevam. Luciene Gomes, a fala é toda sua. Muito obrigado pela participação. É um prazer poder colaborar. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou uma mulher parda. Na imagem é possível ver do meu pescoço para cima. Eu estou com o cabelo solto, ele está um pouco encaracolado. Eu uso óculos com uma armação amarronzada. No meu fundo eu tenho um apoio com uma estampa onde o azul escuro predomina e a parede branca está atrás desse apoio nas costas. Eu sou Luciene Gomes, sou arquiteta urbanista, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e dou aula no curso de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Atualmente eu moro em São Carlos, interior de São Paulo, mas em breve, assim, quando as coisas estiverem mais calmas, pós-pandemia, eu vou morar em Feira de Santana, que é onde se encontra o meu centro da universidade, né? Agora é com você, Thalita. Muito obrigado pela participação. Olá, eu sou a Thalita Azevedo, tenho deficiência visual. Estou sentada em uma cadeira. Atrás de mim há uma parede azul. Eu sou uma pessoa de pele escura, tenho os cabelos castanhos escuros e curtos. Estou usando um vestido verde e uma faixa azul no cabelo. Muito obrigado pela participação de vocês e vou convidá-las para participar e também a quem estiver assistindo a esse vídeo de uma experiência de imaginação para contextualizar a temática que nós vamos abordar hoje. Imagine um daqueles dias em que você está em casa, sem fazer nada, e sente vontade de participar de algum evento cultural. Você vai lá nas páginas da internet, visitar as redes sociais, os sites especializados em arte e cultura, e encontra aquele evento que você tanto queria participar, né? O seu artista favorito vai estar na sua cidade. E aí você vai, se arruma, veste uma roupinha legal, pega o seu carro ou o seu veículo próprio, ou então mesmo pega um transporte de uso coletivo da sua cidade, atravessa a cidade e chega até o teatro, o ambiente cultural, né? Um museu, um centro cultural, uma arena de shows, enfim. O local onde está programado o evento que você selecionou e encontrou na internet, nas redes sociais, ou a informação que chegou para você.
Você chega lá e logo visualiza as placas indicativas, né, onde é a bilheteria, onde é o banheiro, o local de entrada. Aí você vai até a bilheteria, compra seu ingresso, recebe um programa com as informações do espetáculo, ou ingresso mesmo, né, você recebe esse bilhete. Aí você procura um banheiro, né, para que nada te interrompa depois do meio da apresentação ou do evento. Depois você já vai procurar ali uma porta de entrada, já encontra uma placa indicativa, depois você chega ali na arquibancada, no local onde vão ficar os espectadores, escolhe o melhor lugar para você participar daquela experiência, para você se encantar, se divertir. E, por exemplo, se for um espetáculo cênico, e com certeza você vai se encantar ali com a dramaturgia, não é? Com os atores, os cenários, os figurinos, iluminação, sonoridade, todos esses elementos, e até mesmo os cheiros e sabores, dependendo do grau de interação que a obra tiver ofertando ali com os espectadores, né? Nessa troca. Se for uma exposição de arte, a luz, as cores, as texturas, as técnicas utilizadas, o histórico dos artistas, das obras, tudo isso vai te encantar, te gerar curiosidade e vai te fazer ficar ali até horas em frente a uma obra ou conversando com o artista, com o curador. Mas se a sua imaginação agora te levou para um cinema, com certeza a fotografia, a trilha sonora, a atuação dos artistas que estão lá no ecrã, provavelmente vão te fazer rir, chorar, e aí vai, né? Por várias outras possibilidades imaginativas de sensações. Antes de voltar para casa, você precisa fazer um happy hour com seus novos e velhos amigos, né? Vamos imaginando isso tudo também. Porque com certeza ficou aquela vontade de bater um papo, comentar sobre as impressões, a experiência, se gostou, se não gostou, dizer tudo o que achou sobre aquele momento. Né? E depois, é claro que pode ter ficado um pouco tarde, mas ainda dá tempo de voltar para casa com segurança, afinal, precisamos ter segurança em todos esses trajetos e nossas experiências em vida social. Pois é, gente. Agora, imagina tudo isso. Imagina se tudo isso seria possível. Se seria possível realizar todas essas etapas dessa experiência se você se deparasse com alguma barreira. A distância de sua casa até os espaços culturais, em algum caso de pessoa com deficiência sensorial e ausência de uma série de tecnologias assistivas, arquitetônicas e profissionais, se tudo isso faltasse, né, se não tivessem profissionais especializados para auxiliar na fruição dos bens culturais, se não tivesse tudo isso, como seria, né? Talvez estejamos até sendo utópicos tratando dessa discussão, mas a gente está abordando aqui uma batalha incansável em prol de um Estado mais inclusivo, acessível e democrático, abordando essa temática da acessibilidade cultural. E com nossas convidadas, que nós vamos trocar algumas ideias sobre essa temática, né, esses mecanismos de acessibilidade em ambientes artísticos, né, de fruição com arte, e assim também com as suas experiências com a acessibilidade. Então, eu vou chamar agora a Luciene para falar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória no campo da pesquisa e a experiência que tem em acessibilidade. Bem-vinda de novo, Luciene. A questão da pesquisa, do meu trabalho, ela se funde com a minha vida, porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou tetraplégica, então as coisas meio que andam juntas, né? Eu não consigo separar a minha vida da pesquisa e do meu trabalho. Para mim é inevitável falar das duas coisas. A questão da minha pesquisa, eu sou arquiteta, fiz o meu mestrado e o meu doutorado na terapia ocupacional, porque eu acho que são áreas extremamente importantes e complementares, cada um com seu olhar. E no meu mestrado eu trabalhei com a questão da avaliação de edifícios voltados para a cultura. Foi uma questão, a gente trabalhou a questão da avaliação física, basicamente, mas eu acho que não dá para falar só sobre o acesso físico sem considerar os outros tipos de acesso. Né? A questão da arte é uma questão muito complexa. Eu sempre acho um desafio acessibilizar a arte, né? Acessibilizar a cultura,
porque são linguagens tão específicas e tão profundas muitas vezes, que eu realmente acho um desafio, mas é um desafio incrível, né? Porque você poder permitir que as pessoas entendam um espetáculo, uma música, consigam vivenciar um espaço, isso é maravilhoso, maravilhoso, e eu acho, além de ser uma questão amparada pela legislação, é fundamental que as pessoas entendam a importância disso. A gente vive num país onde a arte é muito desvalorizada, a cultura está sempre em quarto, quinto, sexto plano. Então, quando a gente pode se envolver com essas questões, a gente pode acessibilizar essas temáticas, é maravilhoso, é fundamental e necessário. E agora é com você, Thalita. Fala um pouquinho para a gente. Como é que foi sua trajetória? Como é que está sendo, né, a sua trajetória no campo de pesquisa e as suas experiências com acessibilidade? Eu tive que aprender muito cedo o que é acessibilidade e inclusão. Embora eu não conhecesse esses termos, mas desde meus 8 anos eu estudo em escola de ensino regular. E sempre lutei por inclusão, por acessibilidade, por participar das atividades que os meus colegas participavam, por fazer as mesmas coisas que os meus irmãos faziam. E eu sou muito grata porque a minha família sempre me incentivou a fazer aquilo que eu queria. Minha família nunca me barrou. E na escola, embora eu tivesse alguns professores que estavam sempre abertos a me incluir, eu também tive problemas com professores que eram mais resistentes. Mas eu falo que a maioria deles sempre me incentivaram, inclusive eu tive muito incentivo para ir para a faculdade. Eu escolhi o curso de letras porque eu queria ser escritora, não foi por querer assumir sala de aula. E lá na faculdade, eu comecei a participar de eventos, de palestras que falavam sobre inclusão, sobre acessibilidade. E eu sempre vivenciei as experiências de ser incluída e de ser excluída também. E mais ou menos na metade da graduação, eu escolhi fazer um TCC que falasse sobre inclusão. E como eu estava no curso de letras, eu tinha que associar a aprendizagem de língua portuguesa. Então, meu TCC foi sobre as contribuições do Braille na aprendizagem de língua portuguesa. Então, concluí a graduação e me ingressei ao mestrado em ensinação básica também. E no trabalho meu, eu falo sobre como que o professor sente pesquisando professores que são ou que foram professores de aluno com deficiência visual, falando como que eles se sentem, como que é essa recepção, como que eles percebem esses alunos, porque eu sempre observei que alguns professores são mais abertos, outros são mais resistentes. Então, o meu trabalho de pesquisa é ouvir esses professores, né? Então, eu acabei indo para a linha da psicanálise, né, para falar sobre esses professores. Então, a acessibilidade, ela desde muito cedo eu comecei a lutar por isso, embora desconhecesse esses termos. E foi sempre muito presente para mim a acessibilidade dentro da educação, porque era ali o ambiente que eu estava presente. E agora eu tenho lutado, eu tenho participado de eventos, até mesmo como consultoria de acessibilidade em outros ambientes, não somente na educação, mas também acessibilidade nos espetáculos, a acessibilidade nos espaços virtuais. Comecei na educação e eu percebo que tem muitos outros caminhos para eu seguir também, promovendo a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Ok, obrigado pela contribuição. E a partir dessas lutas ganhas que eu falei anteriormente, né, que a gente começa a ter algumas diretrizes, não é? Algumas orientações, esclarecimentos, para que a gente possa voltar para os equipamentos culturais e com um olhar mais clínico mesmo, fazer algumas sugestões.
se não der para fazer ali um desenho universal, né, com a concepção já na base do projeto para edificar esses equipamentos, ao menos pensar em adequações que sejam possíveis, né, e que permitam o acesso de um número maior de cidadãos, com desejo de, como todos os outros cidadãos, de mergulhar nesse oceano artístico diverso e cultural que tem o Brasil e o mundo. Portanto, vamos ali elencar, então, as dimensões de acessibilidade que estão na Lei Brasileira de Inclusão, que são a urbanística, a arquitetônica, as dimensões do transporte, né, na comunicação e informação, nas atitudes e nas tecnológicas. Né? E, com isso, olhar para os espaços culturais pensando nesses aspectos, nessas dimensões da acessibilidade que estão na Lei Brasileira de Inclusão. Pensando nisso, o que você pensa, Thalita, sobre o que seria necessário para romper as barreiras que você identifica em seu contexto? Eu acho que empatia é muito importante isso, né? Você olhar para o outro, perceber as limitações e propor melhorias. Eu acho que a empatia ela é muito importante. Romper com o capacitismo também, e eu acho que a gente pode romper o capacitismo a partir das nossas falas, a partir daquilo que a gente faz, não mostrar a pessoa com deficiência como herói, nem como vítima, mas é isso aí, romper com o capacitismo, eu acho que isso já ajuda muito, e são essas atitudes, né? Uma coisa que me incomoda muito, assim, embora eu fique maravilhada quando eu vejo um espaço acessível, embora eu fique maravilhada quando eu vejo que em alguns lugares tem informações em braille, embora a gente fale, Netflix tem filmes com audiodescrição, e isso a gente fica maravilhado, né? Aquela sensação de que, nossa, alguém pensou em mim, nossa, eu estou fazendo parte desse mundo, eu estou fazendo parte dessa sociedade. Isso às vezes incomoda porque eu penso o seguinte: por que eu tenho que aplaudir essas atitudes? Por que eu tenho que ser eternamente grata quando eu acho algo acessível, né? Então, ainda existe isso. A gente fica maravilhado e a gente tem que ser eternamente grato, porque é difícil achar. Então, eu acho que a partir do momento de que isso for natural, né, de uma forma natural, não vai ser necessário a gente ficar eternamente grato. Eu acho que precisa ter mais naturalidade na acessibilidade. E você, Luciene, o que você pensa que seria necessário para derrubar, para acabar com essas barreiras que são identificadas no seu contexto? Bom, acessibilidade cultural, eu acho que ainda falta tanto. Estamos caminhando, sempre acho que estamos evoluindo, mas falta muita coisa. Eu vou falar no meu caso, que sou uma pessoa com deficiência física. Então, o meu olhar está um pouco mais voltado para isso. É muito difícil eu conseguir, por exemplo, ir a um cinema. É muito difícil, por exemplo, para mim, ir a um show. Eu tenho que escolher o que eu posso ou não fazer. Eu não tenho a liberdade de fazer, sei lá, vai ter um show em tal lugar, eu vou. Dá tanto trabalho pensar nisso, né, em como eu vou sair de casa, em como eu vou chegar, como é que vai ser a disponibilidade de espaço para eu conseguir assistir esse show. Né? Isso vale para tudo, vale para o museu, vale para o teatro, isso vale para o cinema, isso vale de forma geral, porque o acesso físico, né, para uma pessoa que usa cadeira de rodas, para uma pessoa que usa muleta, para uma pessoa com qualquer dificuldade de locomoção, ainda é uma questão muito... estamos caminhando, começando a caminhar. Temos os outros tipos de acesso, então a gente está falando de acessibilidade comunicacional, a gente está falando de acessibilidade metodológica,
Né? Então, essas questões têm que estar muito disponíveis e ainda não estão. É o que eu falei anteriormente, estamos caminhando, já estamos conversando a respeito, por exemplo, o que é maravilhoso poder conversar sobre, mas ainda é um começo. É um começo, é muito difícil, assim, eu sempre tenho muita dificuldade para sair de casa, para poder chegar nos lugares, para poder vivenciar aquelas experiências, sejam elas quais forem. Para mim ainda é muito difícil, mas eu entendo também que melhorou. Muito bem. E pensando nas lutas ganhas, né? Podemos citar algumas lutas, como a realização, a partir de 2007, das oficinas Loucos pela Diversidade e Nada Sobre Nós Sem Nós, que foram promovidas pelo Ministério da Cultura e a Fiocruz, na cidade do Rio de Janeiro, que foram marcos, né? Que foi o momento onde foi dado voz, na verdade, foi possível ter a escuta dos grupos, né, historicamente silenciados, para delimitar ali algumas diretrizes que norteiam, né, e passaram a nortear, ou ao menos trazer diretrizes para políticas públicas inclusivas, que de fato atendessem às necessidades das pessoas que estavam ali falando nessas oficinas, né? No reconhecimento também da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, né, vale muito a pena também citar esse reconhecimento pelo governo brasileiro. Este é um documento que tem uma importância muito grande para o aspecto da acessibilidade nos meios físicos, social, econômico, cultural, da saúde, da educação, né, da informação e comunicação, por questões de possibilitar mesmo as pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todo ser humano. Também podemos citar ali a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, que ela esclarece uma série de conceitos para orientar a aplicabilidade, né, desses diversos setores, ao definir ali alguns conceitos básicos, por delimitar essas questões das barreiras, né, presentes na acessibilidade, por desmistificar ali esses conceitos, né, ali também o desenho universal é um conceito abordado, e apresentar assim, as possibilidades de diversos equipamentos, dispositivos e recursos metodológicos, né, estratégias possíveis que vislumbrem ali a autonomia, a independência, a qualidade de vida e inclusão social, né, das pessoas com deficiência. E, então, pensando nessas conquistas, nesse campo das políticas públicas e o processo de efetivação das mesmas no meio cultural e artístico, como que vocês percebem e identificam o alcance da acessibilidade, da acessibilidade cultural no contexto em que vocês vivem? Eu acho que o Brasil tem uma legislação incrível. Né? Se a gente pegar tudo que está no papel, é maravilhoso. As pessoas que moram em outros lugares se lerem e falam assim: meu Deus, o Brasil é um país muito inclusivo, muito acessível, que pensa no contexto universal de forma maravilhosa. Mas as coisas não saem do papel ainda. Então, considerando isso, eu acho que o maior empecilho para qualquer tipo de inclusão é pensar que são as pessoas as responsáveis pelo rompimento dessas barreiras. Então, a partir do momento que a gente tiver gestores, e não só gestores, né? Eu acho que as pessoas em geral mais educadas, mais conscientes, mais disponíveis, com olhares mais afetuosos para o outro, essas barreiras aos pouquinhos vão se romper. Eu provavelmente não vou ficar desconfortável em ter que sair de casa e chegar num lugar que eu não sei se eu vou ter uma rampa, eu não sei se o palco vai estar no meu alcance visual. Né? Então, eu vou me permitir fazer outras coisas. Estamos vivendo nesse contexto de pandemia, que eu não sei até quando vai,
Mas eu acho que muitas vezes eu pensei nisso e me senti um pouco mais igual a todo mundo, considerando, por exemplo, essas lives. Né? Tiveram muitos shows, eu assisti peças de teatro, eu assisti shows. E aí eu falei assim, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo tendo que fazer do mesmo jeito. Então eu falei assim, nesse momento eu tô igual a todo mundo. E é importante também a gente lembrar que a minha deficiência, ela aparece muito, muito, muito mais porque os espaços, os serviços são deficientes. A minha deficiência é só mais uma característica minha. Ela não é a única. Só que ela cresce, ela fica muito maior, ela aparece muito mais pela falta de acesso. E eu entendo que isso aconteça com qualquer pessoa, com qualquer tipo de deficiência. As deficiências, elas ganham outro tamanho à medida que o acesso não existe, seja ele qual for. Então, o que eu sempre espero, poder vivenciar um dia que a deficiência vai ser naturalizada. É isso que eu espero profundamente, que a deficiência não seja maior do que eu, né? Que eu ganhe nome e que eu não seja aquela da cadeira de rodas. Então, eu acho que é isso que eu espero para a minha vida. É por isso que eu luto, por isso que eu sou professora, por isso que eu tento participar de projetos onde a gente, pelo menos, tenta dotar a acessibilidade neles, por mais difícil que seja, né? Então, eu acho que é isso. Eu espero que um dia eu passe despercebida como qualquer outra pessoa. E que eu não seja ignorada. Que eu simplesmente esteja junto, inserida na multidão. Então, é isso que eu espero e é isso que eu quero. É claro que as leis, elas favoreceram muito, só que ainda existe muita teoria. Quando a gente vai olhar para a acessibilidade na prática, ainda precisa melhorar muitas coisas. Mas eu acho que a gente já está dando os passos, né? Principalmente essa questão do nada de nós sem nós. Então, a partir do momento em que as pessoas que lutam pela inclusão, elas dão voz às pessoas com deficiência, às pessoas que precisam dessa acessibilidade, eu acho que a gente pode romper com várias barreiras, porque somos nós que sabemos das nossas limitações, somos nós que sabemos das barreiras que enfrentamos. Então, eu acho que a gente precisa ter mais voz, né? E a questão da mídia também, a mídia não representa muito, né, as pessoas com deficiência. Eu falo assim, às vezes tem algo que é acessível, a própria questão da audiodescrição, né, as próprias oportunidades de trabalho, oportunidade de estudos, isso não é divulgado na mesma proporção que é divulgado para as pessoas sem deficiência. Então, às vezes, quando a gente tem acesso a alguma informação, às vezes aquela oportunidade já passou. Então, a mídia não se mostra tão interessada nessa divulgação das oportunidades para as pessoas com deficiência. Mas eu acho que a gente já tá dando grandes passos, muitos, principalmente com os avanços da tecnologia, mas a gente vê que ainda existem problemas. Por exemplo, eu fui ter acesso à internet só em 2015. Então, antes disso, a informação não chegava. Aí que a informação não chegava até a mim. Eu fui ter acesso à audiodescrição, esse termo, né, a consultoria, é muito recente isso para mim. Praticamente, eu comecei a ter acesso a isso em 2017, 2018. Porque, assim, apesar que eu tive experiências com os meus irmãos, né, de assistir filmes, assistir várias coisas com eles descrevendo para mim, até a minha mãe descrevendo imagens para mim, eu fui ter acesso a isso em outros ambientes, é muito recente. Então, assim, eu acredito que está melhorando muito, mas tem muita coisa para melhorar.
E eu acho que é isso, dar voz a quem precisa para que as mudanças sejam feitas. Realmente muita coisa precisa ser repensada, muita atitude precisa ser alterada, né, para a gente poder pensar de forma mais isonômica, né? E ainda, vamos voltar então ainda na nossa experiência imaginada. Vamos pensar em questões, vamos questionar esses ambientes, questionar as legislações, né, questionar essas barreiras todas. E vamos deixar em aberto algumas dessas questões, mesmo sem essas respostas, para que todos possamos refletir. É um momento, talvez, de mais reflexão, para que a gente possa, em seguida, planejar atitudes e ações para derrubar essas barreiras, né? E, por exemplo, em relação à dimensão urbanística, as cidades, elas são ou foram planejadas com acessibilidade? Será? Será que os equipamentos culturais estão bem distribuídos na cidade ou eles estão centralizados? Essa relação com a dimensão arquitetônica e o espaço, ou espaços imaginados, né, que nós imaginamos aqui, será que esses espaços imaginados, eles tinham rampas no lugar de escadas? Será que haviam elevadores em funcionamento, inclusive, né, corrimãos, pisos táteis, banheiros adaptados ou universais? Será que existiam bilheterias rebaixadas, iluminação adequada, né? Será que, em relação à dimensão dos transportes, por exemplo, o sistema de trânsito e transportes, eles atendiam a todas as pessoas, reconhecendo as distâncias, as adaptações necessárias nos transportes, nos veículos, né, e nos pisos, né, nos acessos aos terminais de ônibus, por exemplo. O que se refere à dimensão relacionada às comunicações e informações, por exemplo, as agendas e programações culturais, elas chegaram em todas as casas, chegavam em todas as pessoas. Por que tipo de meio será que as informações chegavam? Eles atendiam a todas as formas de recepção de informações? Eles eram feitos em libras, em braille, audiodescritos? Será que possibilitavam os leitores de tela? Essas comunicações e os meios tecnológicos permitiam a interação das pessoas com deficiência, por exemplo? No ato da fruição do bem artístico e cultural, as ajudas técnicas ou tecnológicas assistivas, elas estão presentes e disponíveis? Em relação à dimensão atitudinal, né, as atitudes das pessoas, o tratamento interpessoal, o atendimento ao público representava, né, ou apresentava um serviço de atendimento prioritário, por exemplo, para aquelas pessoas que estão amparadas pela lei, ou o tratamento era por classe, né? As entradas eram gerais ou tinha entradas prioritárias. Em relação às barreiras tecnológicas, por exemplo, os totens de bilhete eletrônico, eles serviam a todos a partir de um design ou de funcionalidade? Será isso? Os espaços, né, eles dispõem de equipamentos de audiodescrição ou esses equipamentos precisam ser locados sempre que alguma produção deseja incluir nos seus equipamentos, na sua programação, esse tipo de recurso, né, de tecnologia assistiva. Vamos refletir um pouco sobre esse tanto de pergunta, né? Sobre todas essas barreiras e deixar elas em aberto e ver como que a gente pode, talvez, intervir para ir acabando, né? E respondendo com sim, né? Esses espaços, eles eram acessíveis, a informação chegava, atendia a todos, para a gente, aos poucos, ir derrubando essas barreiras e transformando esse mundo em um mundo melhor, mais acessível, com a participação mais diversa de um grupo maior de pessoas. Bom, se nós continuarmos aqui, podemos ficar por muitas horas, né, por um bom tempo, apenas imaginando, mas a proposta é essa mesmo, é promover uma reflexão para mudanças nessas atitudes, tanto de artistas, produtores, gestores de cultura, para outros espectadores sem deficiência, para que assim um grupo maior de pessoas, né, possam pensar, refletir em suas atitudes, possibilitar melhores experiências nos seus eventos culturais e nas suas atitudes em na vida social mesmo, né?
Gostaria de convidar novamente a Luciene para suas considerações finais. O mais importante para a gente lembrar, quando a gente fala das questões relacionadas à deficiência, né, e a esses acessos, é que a gente está falando de pessoas. Ponto. Pessoas têm características diferentes e são pessoas. Então, eu espero que é isso, em algum momento a gente possa que os olhares venham porque somos pessoas e não porque somos pessoas com deficiência. Que os acessos possam ser os mais universais possíveis. Que eu possa querer ir no cinema e poder entrar numa sala de cinema com os meus amigos. Que eu possa conseguir sair de casa e chegar em um show. Que eu possa assistir a uma peça de teatro. A cultura é fundamental. E sem cultura a gente não consegue ser um país melhor. Então, que a cultura seja universal, que ela possa atender a todas as pessoas. E você, Thalita, quais são as suas considerações finais? Eu acredito que, assim, resumindo, né, tudo que eu já falei, o nada de nós sem nós, precisamos mesmo falar das nossas dificuldades, das nossas possibilidades, precisamos mesmo de mais chance. É muito bonito a gente ver pessoas lutando pelos nossos direitos, né? A sensação de que nós não estamos sozinhos. E às vezes a gente percebe assim que quem não tem convivência com alguma pessoa com deficiência, ela não sabe das nossas necessidades, elas não, das nossas dificuldades e nem sabe também das nossas possibilidades. É por isso que ainda existe o capacitismo, é por isso que ainda existe as barreiras atitudinais, as barreiras nos espaços virtuais, né? Às vezes as pessoas criam sites, às vezes as pessoas divulgam, às vezes até fazem a divulgação de algum link, algum post, e às vezes essas informações estão imagens de um formato em que o leitor de tela não reconhece, e as pessoas não sabem, não é por maldade, é simplesmente porque elas não sabem. Então, eu acho muito bonito ver pessoas que às vezes não têm deficiência, mas elas se colocam no lugar do outro para falar assim, não, eu vou facilitar isso aqui para as pessoas que precisam. E eu fico muito feliz com isso. E eu acredito que são essas atitudes que podem fazer um mundo mais acessível, que podem fazer um mundo melhor. Eu costumo dizer que inclusão é abrir portas e acessibilidade é possibilitar caminhos. Não existe inclusão sem acessibilidade. Não adianta você falar, a escola tal é inclusiva, tal lugar é inclusivo, mas às vezes não é tão inclusivo assim. Às vezes é um debate que fala sobre inclusão, mas não tem uma pessoa com deficiência ali falando sobre ela. Às vezes é algo que é feito para pessoas com deficiência, mas aquilo não passa pela supervisão de uma pessoa com deficiência. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, de ajuda de um vidente, no caso, eu estou falando da deficiência visual. A gente precisa, sim, de uma ajuda de um vidente, mas a gente precisa também estar lá. Não basta simplesmente alguém falar por nós, a gente também tem que falar por nós. E parabéns por essas iniciativas de dar lugar a nós. Obrigado pela participação de vocês. Essa aqui é apenas uma provocação, é um recorte, é um pequeno momento enfocando e visando a necessidade, a emergência dos mecanismos e recursos de acesso para todos, né? Com esse foco que nós trouxemos para esse momento, da formação de público e da garantia, né, discutir essa garantia da cidadania para a formação da subjetividade dos valores sociais. Nós esperamos que este bate-papo instigue os espectadores a pensar em novos caminhos dentro do sistema produtivo da cultura,
Eu agradeço a todos que contribuíram com a construção deste debate, deste bate-papo, não é? A produtora e proponente do projeto, que é a Maria Stephanie, as convidadas Luciene Gomes e Thalita Azevedo, e, é claro, a você, espectador, que tirou um tempinho do seu dia para nos assistir. Para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acesse www.procenasgeal.com. Muito obrigado pela companhia até aqui e um grande abraço. Instituto Arte e Inclusão, Nós Duas Produções. Créditos. Realização, Nós Duas Produções. Roteiro, Thiago Santana e Maria Stephanie. Edição de vídeo e áudio, Thiago Santana e João Victor Santos. Debatedores, Luciene Gomes, Thalita Azevedo e Thiago Santana. Intérprete de Libras, Vinícius Batista dos Santos.